Desejamos abraçar os nossos diletos ouvintes mais uma vez e desejar-lhes a verdadeira paz que procede de Deus. Na verdade, Deus, como soberano, como nosso Pai Celestial, Ele se preocupa com cada um de nós. Não imagine você o contrário. Talvez você ainda não tenha parado para analisar, para refletir a respeito das inumeráveis atividades de Deus para entrar em contato com você. Quantas e quantas vezes Deus quer falar conosco, mas as nossas habilidades espirituais, a nossa audição espiritual fica interrompida. E na maioria dos casos, aquelas pessoas que ainda não têm o Espírito Santo de Deus, eles não têm aquela habilidade para ouvir a voz de Deus. E muitas pessoas ficam esperando Deus aparecer assim como se fosse um homem, um anjo, sei lá, para falar com ele. Eu quero dizer para você que a Bíblia é sagrada, é a boca de Deus falando a um homem. E as Sagradas Escrituras, como sendo a própria voz de Deus, a palavra do Senhor, a verdade libertadora, ela tem algumas perguntas importantes aos seres humanos. É como se Deus conversasse com você. Quero apresentar-lhes algumas perguntas que a Bíblia fala ou a Bíblia faz ao seu coração. O que eu desejo da sua parte é justamente a sua preciosa atenção. Pare um pouco as suas atividades, porque certamente Deus te falará de maneira clara e objetiva. Deus não confunde a ninguém. O profeta Jonas, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Então lhe disseram: Declara-nos agora, por que razão nos veio tudo isso? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? São perguntas alternadas onde Deus, de maneira clara, Ele entra no diálogo, numa conversa, numa comunicação com você, dileto ouvinte do Evangelho glorioso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você que ainda não parou para sentir a palavra do Senhor penetrando no seu coração, e a primeira pergunta que o profeta faz, ou Deus faz com você, é justamente essa: de onde vens? A maioria das pessoas com quem nós conversamos, e principalmente as pessoas materialistas, as pessoas que só acreditam nas teorias das ciências, elas não sabem de onde vieram, não sabem quem são, nem sabem, muito menos elas não sabem para onde irão. Mas a Bíblia pergunta: de onde vens? Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que a origem do homem é Deus. Você é criado ou foi criado pelas próprias mãos de Deus. A sua origem é justamente o Senhor. Atos 17, 26 e 27, para que o homem foi criado, foi justamente para buscar ao Senhor. Se você entender e compreender que você veio de Deus, automaticamente você vai entender e compreender que você vai retornar para o seu Criador. Porque você não foi criado simplesmente para quando morrer se acabar. Não, senhor, não, senhora. Você é eterno, você tem um espírito eterno dentro de você. A segunda pergunta que o mesmo texto faz é o seguinte: que ocupação ou qual a ocupação é a tua? O que é que tu tens feito, meu amado? Simplesmente buscando as coisas materiais? Simplesmente buscando as coisas terrenas? O que é que você tem feito nas suas atividades diárias? Que ocupação é a tua durante as horas, os meses, as semanas, os dias que vão se passando? Você tem buscado o reino de Deus, como diz as Sagradas Escrituras? Você tem parado e tem dado atenção preciosa para Deus e o Espírito Santo falar com o seu coração? Que ocupação é a tua? Simplesmente buscando uma posição de destaque perante a sociedade? Simplesmente buscando uma casa, uma residência melhor do que a que você tem? Ou você tem dedicado a sua ocupação simplesmente para um cargo que você ocupa em determinada empresa, quando tudo isso há de passar um dia? O que é que você tem feito? Qual é a tua ocupação? Você deveria ocupar a maioria do seu tempo, as suas atividades, as suas obras, os seus feitos, em prol do reino de Deus. Uma outra pergunta: qual é a tua terra? Você é do mundo
ou você pertence às mansões celestiais? Esta é a grande pergunta. Se você é deste mundo simplesmente, isso significa dizer que o céu não representa absolutamente nada para você. Mas existe um povo santo, um povo que foi comprado e redimido com o precioso sangue de Cristo Jesus. São os salvos, são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo do Senhor, são aqueles que estão vivendo a santificação e a purificação. Este povo não é do mundo, diz a Bíblia Sagrada, eles pertencem à majestade celestial. A nossa pátria é a Nova Jerusalém, cidade feita de ouro puro e cristal resplandecente. Uma outra pergunta: de que povo és tu? Você pertence simplesmente ao povo profano, ao povo rebelde, ao povo desobediente, ao povo contradizente, ao povo que não tem prazer em obedecer os mandamentos do Senhor? Ou você pertence a este povo que agora com prazer na alma está olhando para as coisas que são de cima? Ou você pertence a este povo que agora renuncia às concupiscências carnais, renuncia à promiscuidade, renuncia o adultério, renuncia à bebedice, renuncia à glutonaria, renuncia às obras da carne e agora pertence ao povo de Deus e faz parte da aliança divina? De que povo és tu? Uma outra pergunta que nós encontramos na Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Onde estás? Uma grande pergunta. Onde é que você estás? Na presença de Deus? Ou simplesmente nas trevas profundas deste mundo enganador? Aonde é que você está? Na casa do Senhor, como convém aos santos, louvando, orando ao Senhor, fazendo as coisas que agradam a Deus? Ou você está perdido? Ou você está desgarrado, ou você vive desnorteado, não sabe onde está, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai? 1 Samuel capítulo 30, o versículo 13, tem mais uma pergunta da Bíblia, tem mais uma pergunta de Deus para você. De quem és tu? Do mundo? De quem és tu? Do adversário? O adversário é o teu Senhor, é o teu dominador? Ou tu és de Deus, ou tu pertence a Deus, ou tu és propriedade de Deus, ou tu és um instrumento de Deus? De quem és tu? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 36, faz mais uma pergunta a você. Para onde vais? Um dia tu vais se deparar com a morte física e biológica. E para onde tu vais? Qual será o teu destino? Tu vais para as mansões celestiais? Tu vais herdar a salvação e a vida eterna, o repouso eterno que Deus tem prometido aos salvos? Ou tu simplesmente vais para o inferno, para a perdição eterna, para o lago de fogo? Você escolhe, meu amado. Para onde tu vais quando partir daqui da terra? Qual será o teu destino? Qual será a tua eternidade? Vida com Cristo ou morte no Hades, no inferno, nas geenas eternas? Última pergunta, Gênesis capítulo 4, versículo 10. Que fizeste tu? Que fizeste tu aqui na terra? Todos nós, tanto os salvos como os perdidos, iremos comparecer perante a presença de Deus. 2 Coríntios 5 e 10 diz sobre o tribunal onde Cristo irá recompensar os salvos. Mas Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15 fala sobre o julgamento final, o grande trono branco. E lá Deus vai te perguntar: que fizeste? Qual foram as tuas obras aqui? Os teus feitos, as tuas ações, o teu procedimento, a tua maneira de viver? Fica para a sua reflexão. De onde vens? Qual é a tua ocupação? Qual é a tua terra? De que povo és tu? De onde estás? De quem és tu? Para onde vais?